Preste atenção como eles manipulam tudo e todos nesse documentário que você irá assistir. A apresentadora diz que vai falar da influência da maçonaria na América Latina. No decorrer do programa, você vai perceber que ele não fala do Brasil. Como se o Brasil não fizesse parte da América Latina. Eles pensam que somos idiotas. E que não sabemos que existe muitos famosos e políticos brasileiros maçons. Talvez não querem ser divulgados por mais um interesse pessoal que só eles sabem. Acompanhe as contradições que surgem nesse documentário. Para um melhor entendimento, você pode assistir o documentário sem comentários no link ao lado. E depois ver as contradições aqui relatadas. E o Super Domingo vai investigar a partir de agora uma organização que desperta muita curiosidade e desconfiança nas pessoas, a maçonaria. Pela primeira vez, templos e lojas maçônicas da América do Sul abrem suas portas às equipes de TV. Vamos conhecer de perto os rituais secretos e saber quem são os maçons famosos do nosso continente. Descubra agora no Super Domingo Net Geo. Para alguns, os maçons se reúnem em poderosas, sinistras e até perigosas irmandades secretas e praticam cumprimentos e rituais obscuros. Que assim seja. Para outros, os benefícios da maçonaria podem ser encontrados desde a formação dos estados latino-americanos. A pessoa senta numa sala e pedem que escreva o que ela sente e então a pessoa escreve o que está sentindo, o porquê do ingresso e o que espera da instituição que vai te acolher, etc. O ingresso na maçonaria é voluntário. O candidato deve ser apresentado por um maçom e ser entrevistado. E depois que a sua admissão é aprovada pelos demais irmãos, o candidato deve estar disposto a transformar a sua forma de viver e de enxergar o mundo. Veja a contradição. Primeiro o locutor diz que o ingresso na maçonaria é opcional. Depois diz que o candidato tem que ser apresentado por um maçom. E ser entrevistado e tem que ser aprovado pelos demais irmãos. Depois tem que se comprometer a mudar sua opinião. E negar tudo que você acredita, incluindo a sua compreensão do mundo. Na verdade, o que acontece é que o pré-escolhido pelos irmãos é convencido pelo maçom que vai apresentá-lo à ordem de que se trata de uma fraternidade com conceitos muito nobres, irmandade, fraternidade e união. Sem o mesmo saber que foi pré-selecionado pelo cargo que ocupa em uma empresa. Na sociedade organização ou se transformou em influente para a população de alguma forma bem incisiva. A entrevista, como a mencionada, diz respeito à reputação e índole que o passado do pré-selecionado representa. Isso é como se fosse ser contratado por uma empresa. E a empresa levanta a ficha inteira do entrevistado para saber se o mesmo vai dar o retorno esperado e a confiança e submissão que eles procuram. Depois de levantar a ficha inteira do pré-selecionado, pois eles têm mecanismo e pessoas em todas as organizações públicas para fazer isso de uma forma eficiente, eles decidem em aprovar ou não. Claro, sempre colocando o interesse da ordem em primeiro plano. Na Câmara de Reflexão, o iniciado tem a oportunidade de se arrepender e refletir sobre estas palavras. Se tens medo ou hesitas, abandona este recinto. Se és fraco ou não tens força de vontade, retira-te, ainda há tempo. E se decidir seguir, ele deve se comprometer a guardar um conhecimento secreto, ainda que nas piores condições. Esses mistérios são transmitidos através de rituais. Rituais que permaneceram por séculos nas sombras, ocultos em templos, escondidos do olhar do resto do mundo. Olha isso. O locutor diz: o iniciado tem oportunidade de se arrepender, refletir sobre ter medo, não ter força de vontade e ser fraco, se você assim for. Deixe a maçonaria. Mas se decidir seguir, tem que se comprometer a guardar o conhecimento secretos mesmo nas piores condições, e termina dizendo que os conhecimentos secretos são transmitidos em rituais ocultos escondidos do resto do mundo.
oportunidade de se arrepender do que. Já que os maçons são pessoas bem-sucedidas financeiramente, e quando você tem o que todos procuram, que a estabilidade financeira falta, óbvio. Paz de espírito, religião. E sobre isso que eles falam, você terá que negar a Cristo e tudo que você acredita. Depois eles extingam o pré-selecionado dizendo que Freud já sabia e qualquer idiota sabe. Você é medroso e covarde, não tem força de vontade. O que você diria? Que é isso? Ninguém aceitaria, mesmo que fosse de verdade. Os segredos transmitidos em rituais são os segredos da Goetia, livro que Salomão usava para invocar e manipular demônios para satisfazer os desejos de quem o convoca. Esses segredos incluem a verdade que os governos escondem de todos, como os contatos com extraterrestres, os bunkers preparados para eles na Suíça e a verdade apocalíptica que só os Illuminati têm e não divulga por ser de interesse, que continua em segredo. E uma sala misteriosa. A sala de esgrima, assim era conhecida, ela não está, por exemplo, na planta do edifício. Esse lugar não existe. Não está na planta. Era muito estranho que depois de jantar, os cavalheiros subissem todos vestidos de preto, com suas espadas para praticar esgrima ali. Andrea Romandetti é especialista em simbologia e foi quem descobriu este lugar. É extremamente inacessível. Você sobe por uma escada caracol. Primeiro, essa escada é um símbolo de ascensão. Eu posso garantir que quando a gente sobe, cansa, e cansa mesmo. Romandetti acredita que o local era um templo maçônico. E para entrar, tem uma portinha bem pequena, onde você tem que se agachar. Bem, aqui estamos na sala de esgrima, que foi um templo maçônico. A maioria das lojas maçônicas são construídas com dinheiro público, ou alugada ou doada pelos membros, que desviam dinheiro dos órgãos onde trabalham, em sua maioria em estabelecimento público. Uma dessas é a loja de Brasília, que tem os mesmos mármores e pisos usados no Senado. O fato da sala em questão de não estar na planta, e uma regra que os maçons usam para ficar em segredo, do mesmo jeito eles mantêm banques em suas mansões reserva de água e comida, que também não são divulgados para a população. Apenas para os membros do alto da pirâmide grau 28 até o 33 para a eventual destruição da população pobre. As construções são feitas não só por uma empresa, mas sim por um grupo de empresa para que ninguém saiba da construção incompleto. Um exemplo disso é o aeroporto de Denver, construído pelos maçons, cheio de mensagens que só alguns têm entendimento de compreendê-las. Filosóficos ou escocistas. No processo com 33 degraus, o maçom vai incorporando gradualmente seus conhecimentos. Uma das primeiras coisas que o iniciado aprende são os sinais e cumprimentos que os maçons utilizam para se reconhecer secretamente. O que os maçons chamam de toque ou tocamento, um cumprimento que, de acordo com a posição dos dedos, representa uma hierarquia ou outra. Por exemplo, o toque para o grau de aprendiz, ou seja, o primeiro grau da maçonaria, implica pressionar com o polegar direito a primeira falange do dedo indicador do outro. A maçonaria adotou este sistema para passar um pouco mais despercebido e reconhecer os outros irmãos sem que outros percebam isso. Porque quem não está dentro desse trabalho não pode entender o que acontece entre os irmãos. Duas pessoas que nunca se viram na vida, e pelo fato de descobrirem que são irmãos, nasce instantaneamente o amor entre essas pessoas. Uma língua universal. Apesar de não falarmos a língua de um país, com ela podemos nos identificar. São cumprimentos, são palavras. Esse procedimento é chamado de retejamento num determinado momento, para saber se é ou não um irmão. Há um para cada grau. Em cada grau... Vejam só. Os maçons são pessoas bem-sucedidas, na sua maioria, empreendedores, médicos, advogados, engenheiros, chefe de governo. Os sinais e cumprimentos que eles usam, e para quando eles se identificarem como irmão, falarem abertamente, pois eles têm uma linha de pensamento único e um objetivo único em comum: manter os pobres, pobres, e os ricos, ricos. Por exemplo, em uma disputa pública,
onde há 3 empresas disputando entre si, para a construção de uma grande obra, pelos sinais no logo da empresa, ou alguns sinais conhecidos só por eles, em um contrato ou no cumprimento, em uma reunião onde todos os representantes das 3 empresas, estando presente apenas um tocar de mão. Para o maçom automaticamente, as 2 empresas que não são maçons, são descartadas sem mais nenhuma avaliação. Por isso o tocamento é importante para eles, pois eles só com o tocar sabem que estão no mesmo objetivo. E um vai viabilizar o interesse do outro. Nos graus mais iniciatórios, o tocamento é sempre visto para troca de favores, por exemplo. Um maçom médico precisa de um advogado, então ao se tocar e se identificarem como irmão, o serviço é feito de graça apenas para engrossar a lista de pessoas na área que um dia possa vir a precisar e saber a quem recorrer. Para entrar no templo, é necessário conhecer as senhas e os sinais. Ao passar pela porta do recinto, o aprendiz se identifica desta forma. Há formas de poder ingressar por grau. E se isso não for feito adequadamente, não é possível entrar. Como dito anteriormente, os iniciantes não têm consciência e nem é revelado para eles o verdadeiro interesse. Os iniciantes são como os 3 garotos do Castelo Rá-Tim-Bum, têm que saber a senha, e lá dentro está lá o Nino, que é outra criança, que não sabe de nada além do que permitido a ele saber. E lá dentro que quase nunca está lá o grão-mestre que o professor, e vários sinais nas paredes da goitia. Estas reuniões fúnebres são em memória dos maçons mortos. E como todos os seus rituais estão carregados de simbolismo, a cerimônia inclui mel, leite e vinho, que são despejados num caixão para simbolizar as 3 etapas da vida. O mel é a pureza e a inocência da infância. O leite, a força e a vitalidade da fase adulta. E o vinho representa os prazeres da vida e a sabedoria da velhice. O número 3 é o número maçom, presente em todo o seu simbolismo. Os irmãos dão 3 voltas em torno do caixão e com o machado um deles bate 3 vezes. Esses 3 golpes misteriosos, de intensidade variável, simbolizam as 3 fases na vida de um homem: o nascimento, a idade adulta e o Os rituais em memória dos maçons mortos são referência à morte como reflexão da vida, para valorizar as fases da vida, e para que os mesmos entendam que a vida tem esse ciclo, para facilitar o entendimento e a receptividade dos ensinamentos do que estão por vir. A representação do leite e mel são referência bíblica. E o vinho tirado da religião egípcia, pois a maioria dos símbolos da maçonaria são tirados da religião egípcia, que para quem sabe um pouquinho era uma sociedade com diversos deuses e deusas. Ou seja, espíritos manipuladores que há os que eles usam das ciências exatas e da ciência e da tecnologia. Os maçons de cada século deixaram nas cidades seus sinais e símbolos, que apenas são interpretados por aqueles que podem reconhecê-los. Vejam que a América foi construída pelos maçons, baseado na ciência, ciências exatas e tecnologia. Todos os países na América têm os sinais e símbolos que são os obeliscos, o óleo de Oroz, os símbolos que estão na entrada das cidades que pretendo colocar nos próximos vídeos. Que eles estão não só manipulando os governos de alta patente, mas também em prefeituras e pequenas cidades. O fato é que muitos maçons têm estado vinculados à vida política de seus países, moldando sociedades de acordo às suas ideias. As ideias deles já sabemos qual é: preparando o terreno para a destruição da população pobre, e pregando a filosofia Illuminati, mantendo as coisas como elas estão, sempre colocando seus interesses em primeiro plano. Isso é fato. Um país que eu diria que é bastante maçônico, no sentido de como tem permeado as instituições, toda a sociedade e até mesmo as instituições de ensino público do país. O Uruguai é um cara muito maçom, sem querer ser e sem saber disso. Influenciado pela maçonaria, o Estado uruguaio se separou da Igreja no início do século XX, e a educação é a laica desde o século XIX.
No pequeno país rio-platense, encontramos até igrejas com símbolos maçônicos. Passe a reparar, não é só o Uruguai que tem igrejas com símbolo maçom, no Brasil, Argentina, Paraguai, todos têm igrejas com símbolos maçônicos. Os maçons eram membros da classe política e muitos deles decidiram se basear na estrutura maçônica para obter benefícios políticos. Eram não. São membros da classe política. Por isso que somos tão submissos aos Estados Unidos e Inglaterra. Os Illuminatis, que são os chefes dos maçons, estão tudo lá. Eles quebram países economicamente, destroem e constroem países, como aconteceu na Segunda Guerra, quando destruíram a Alemanha e depois a reconstruirão, como em Cuba e tantos outros países. Os maçons dominavam o México. Aqui no México não podia haver um político de alto nível que não fosse maçom. Pelo menos as evidências que eles iam deixando nas ruas e lugares era assim. Eles mesmo dizem. Eles dominam e não podia ter um presidente que não fosse maçom, não só no México não. No Brasil também os maçons estão manipulando o povo para tirar um partido do governo que não é maçom. O PSDB só está no governo de São Paulo há mais de 25 anos, porque a maçonaria em São Paulo é forte e manipula o povo com maestria. Já tivemos participação decisiva em muitos processos democráticos na Argentina, e estamos atuando agora. Na política é evidente que a América serve aos Illuminatis. Eles dizem estão atuando agora, sempre debaixo dos panos em locais onde não há janelas para que não tenha nenhuma mínima possibilidade de verem e se revelarem a verdade para o povo. Com isso, a maçonaria permite que seus membros tenham uma rede de contatos como a que Gelli usou para seus propósitos pessoais. A mesma que muitos deles usam para ter sucesso em suas vidas pessoais. Os maçons estão em todos os lugares, em todos os partidos, em todas as universidades, públicas e particulares, em todas as associações. Eles estão em todos os lugares. Para mim não é novidade, não sou eu que estou falando. São eles mesmo. Mas para você que acha que eu estou falando bobagem, pesquise e siga esse canal enquanto eles não tiram do ar. Abra sua mente, entenda o que eles querem e se preparem, saiba da verdade, pois a verdade vos libertará. Todas as associações. Se você ouvir a música de Mozart, como a flauta mágica, é uma iniciação maçônica. Se você ler literatura, Alexandre Dumas, em Memórias de um Médico, você está... Vejam só. Palavras de auxílio, meu ovo. São rede de contato de uma entidade que estão sobre os ignorantes, que vivem ocupando sua mente e tempo com trabalho escravo e televisão. Que eles fazem com maestria e que ninguém percebe. E absorvemos as coisas que eles ditam sem questionamento. Pois eles nos condicionam a continuarmos ignorantes, colocando conceitos e regras sem importância para nos ocuparmos. E não atentarmos às coisas importantes, como o que eles discutem em suas lojas fechadas. E nesse sentido, o maçom, que tiver a possibilidade de ajudar, tem a visão de fazê-lo na proporção das suas possibilidades e conhecimento. Um maçom ajuda outro maçom na proporção do seu conhecimento. Esse conhecimento é a função que ele exerce. Por exemplo, advogado, médico, engenheiro, dono de uma empresa. A máxima da maçonaria: irmandade, fraternidade e união entre eles. Um maçom ajuda o outro maçom. Se você não é maçom, você é inimigo, então eles irão dificultar, cobrar um valor alto pelo trabalho para que você continue endividado e assim ocupar seu tempo trabalhando para pagar algo que para eles é trocado como era antes deles criarem o capitalismo. E as coisas continuarem como estão. E segundo os maçons, exatamente essa tolerância religiosa e a luta pela laicidade no Estado, na educação e na sociedade em geral, é o que tem levado a maçonaria a enfrentar o seu principal rival, a Igreja Católica. A laicidade que eles pregam é balela. O Brasil é um país laico, aqui a opção religiosa é a livre, mas a intenção deles é preparar os pré-selecionados, para quando entrarem na maçonaria, não ser preconceituosos sobre a verdadeira religião deles, que é o satanismo. O problema de falar da maçonaria é que, algumas vezes, ela faria vítimas.
O problema é que, enquanto apenas dizem essas coisas, mas ninguém prova, a coisa para por aí. O importante é onde estão as provas. A maçonaria, enquanto sociedade secreta, vai contra a igreja e os princípios do evangelho. Essa seria uma contradição. Ser maçom e também ser católico. Entretanto, sempre houve membros do clero católico que eram maçons. Embora seja muito mais drástica a postura antimaçônica da Igreja Católica do que a postura anticlerical da maçonaria. Atente para esse ritual. Eles dão muita importância à simbologia, e a corrente deles significa a ordem deles, e a ordem deles está quebrada. Eles precisam jogar os vícios e imperfeições que somos nós em um buraco sem fundo. E criar o caminho para os Illuminati. E saber o que cada um deve fazer. Que é ensinar o segredo apenas aos que são iguais, e terminam com o braço esticado, lembrando a saudação de Hitler. Coitados muitos que estão ali, nem sabem o que estão falando. Mestre, por que nossa corrente está quebrada? Está quebrada por nossos vícios e imperfeições. E o que devemos fazer? Cavar um poço sem fundo para os vícios e levantar templos à virtude. Então, com esse compromisso e conscientes do que cada um de nós tem expressado, pedimos, irmão mestre de cerimônia, fechar esta corrente e nos conduzir nesta corrente de união. Vamos nos despedir da nossa corrente de união com as palavras sacramentais ditas por 3 vezes 3. Saúde, força e união, um por todos e todos por um. Saúde, força e união! Saúde, força e união! Saúde, força e união! Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Um por todos, todos por um! Que assim seja. Como acontece na Bíblia, na maçonaria também há preconceitos. Como que mulheres não devem falar na igreja. E nem fazer parte da maçonaria, mas de acordo com seus interesses e regras são quebradas. Antigo e aceito o número 18, que diz categoricamente que as mulheres não devem estar na maçonaria. E essas regras escritas possuem uma peculiaridade. Um dos artigos proíbe que eles sejam modificados. Além de confirmar o que já disse sobre a influência na política e nas organizações públicas, manipulando tudo aquilo que os interessa. Claro que há um desenvolvimento pessoal, pois há uma definição de interesse único para todos. É uma economia financeira grande, já que não gastam com trabalhos específicos, e sim uma ajuda entre pessoas que não se vêem em âmbito nenhum, nem religião, nem sociedade, nem família. Não, mas vai haver um futuro onde nós vamos poder nos unir todos juntos. Em termos gerais, o papel da mulher tem sido sempre relegado na maçonaria. E a maçonaria que permite o acesso de mulheres perde o reconhecimento internacional. Portanto, muitos maçons, embora quisessem aceitar mulheres, preferem evitar os conflitos com as organizações maçônicas internacionais e não incluem as mulheres em seus grupos. Padre. No fundo, eles nem vocês sabem realmente o que são ou o que fazem. E o qual e o verdadeiro objetivo, eu digo que eles são. São pessoas bem-sucedidas financeiramente, são pessoas de todas as religiões, são manipulados pelos Illuminatis, fazem rituais satânicos, e o objetivo sem que muitos deles saibam e preparar e manter a população no caminho da perdição e da ignorância, e sempre mantê-los no topo da cadeia. Hoje temos aspectos disciplinares e leis criminais para, obviamente, poder controlar qualquer tipo de exposição de segredos da maçonaria e, obviamente, resultará na expulsão para sempre da ordem.